Na costa do Brasil, uma fortaleza colonial esquecida guarda mais do que ruínas. Um túnel secreto, revelado por uma maré baixa incomum, esconde um mistério que pode reescrever a história da colonização. Você acredita que alguns segredos estão à espera do momento certo para serem descobertos? Deixe seu comentário agora. Qual o local histórico que mais te intriga e que segredo ele poderia esconder? Olá, desvendadores do oculto. Eu sou seu guia no Vidas em Cena e hoje vamos mergulhar nas profundezas de uma fortaleza colonial, um gigante de pedra adormecido na costa brasileira que por séculos guardou um enigma que desafia o tempo e a versão oficial da história. Prepare-se para uma jornada pelos vestígios de um passado esquecido, onde a verdade é mais fascinante que qualquer lenda. Minha paixão é explorar lugares esquecidos e desvendar seus segredos. A fortaleza de São Miguel, um forte colonial português construído no século XVII em uma ilha remota na costa nordeste do Brasil, era meu próximo alvo. Abandonada há mais de 150 anos, ela era um labirinto de muralhas desmoronando, canhões enferrujados e câmaras escuras. As lendas locais falavam de um tesouro dos jesuítas escondido em suas profundezas ou de túneis que levavam a outras ilhas. Eu buscava fatos, não fantasmas, e sabia que um lugar como esse sempre guarda uma verdade por trás dos boatos. Cheguei à fortaleza em uma manhã de maré muito baixa, um fenômeno raro que expunha partes da costa que normalmente ficam submersas. Enquanto explorava a base das muralhas, perto de uma enseada rochosa, deparei-me com uma anomalia. Uma abertura na rocha, quase imperceptível, que parecia ter sido coberta por pedras e algas por séculos. A maré baixa incomum havia revelado uma entrada secreta. Com a ajuda de algumas ferramentas, consegui remover as pedras e me esgueirar pela abertura. O que encontrei lá dentro me fez congelar. Não era uma caverna natural, mas um túnel subterrâneo construído com pedras talhadas que descia em espiral para as profundezas da ilha. O ar era pesado e o cheiro de mofo e salitre dominava. No final do túnel, em uma câmara úmida e escura, havia uma caixa de madeira lacrada, protegida por uma camada de cera antiga. Ao abrir a caixa, o conteúdo me deixou chocado. Não havia ouro ou joias, mas um conjunto de mapas náuticos antigos, cartas cifradas e um diário com o brasão da Companhia de Jesus. Eram registros detalhados de uma operação secreta de transporte de riquezas, não apenas ouro, mas especiarias raras e artefatos indígenas valiosos do interior do continente para a Europa, durante o período de invasões holandesas no Brasil. O mais perturbador, os documentos que encontrei no cofre provavam que essa história era uma farsa para encobrir algo muito maior. Meu coração disparou. Eu tinha nas mãos a prova de que a lenda do tesouro dos jesuítas, na verdade, era uma cortina de fumaça para um dos maiores segredos da colonização, envolvendo riquezas, poder e um desaparecimento que foi apagado da história. Aquele túnel secreto não era uma lenda, era um arquivo vivo de um pesadelo real. A descoberta do túnel secreto na fortaleza de São Miguel e os documentos sobre a operação secreta de transporte de riquezas durante as invasões holandesas abalaram tudo o que se sabia sobre aquele período. O tesouro dos jesuítas não era uma lenda, mas o disfarce para uma rota de riquezas valiosíssimas que de repente sumiram. Eu precisava ir mais fundo para entender o que realmente aconteceu. O diário com o brasão da Companhia de Jesus, escrito por um padre jesuíta encarregado da operação, um homem chamado Padre Vicente de Noronha, era a peça-chave. As primeiras entradas detalhavam a complexidade da rota secreta, que desviava dos caminhos oficiais para evitar ataques de piratas e invasores. Tudo corria sob sigilo absoluto, envolvendo apenas um pequeno grupo de confiança. A grande reviravolta veio nas últimas páginas do diário. Padre Vicente descrevia uma crescente desconfiança em relação a um dos membros do próprio grupo jesuíta, um homem de grande prestígio e influência, Padre Lourenço. Havia sinais de que Lourenço estava agindo de forma independente, desviando pequenas porções das cargas. Vicente, temendo a desmoralização da companhia, começou a investigar em segredo. Então, a tragédia.
A última entrada de Padre Vicente, em caligrafia trêmida e desesperada, falava de uma emboscada simulada, durante a última e mais valiosa carga. Ele percebeu que não era um ataque holandês, mas uma traição interna. Padre Vicente tentou salvar parte dos artefatos mais preciosos, escondendo-os num ponto específico da rota secreta, e registrou tudo. Mas foi confrontado por Lourenço, que não queria testemunhas. A versão oficial foi a de que a carga se perdeu em um naufrágio e que Padre Vicente pereceu heroicamente. Mas os documentos que encontrei na fortaleza provavam que essa história era uma farsa para encobrir algo muito maior. As cartas cifradas do cofre, trocadas entre Padre Lourenço e figuras obscuras em Portugal, confirmavam que o ataque não foi por piratas, mas orquestrado pelo próprio Lourenço. O objetivo? Desviar a carga mais valiosa e eliminar Padre Vicente, que estava prestes a denunciá-lo. O naufrágio foi uma farsa para encobrir o roubo e o assassinato de um jesuíta leal. Mas onde estava o restante da carga que Padre Vicente tentou salvar? E o que aconteceu com Padre Lourenço, o traidor? A fortaleza de São Miguel e a costa brasileira guardavam não apenas ruínas, mas os vestígios de uma das maiores traições dentro da própria Companhia de Jesus. Um crime encoberto pelo poder e pelo tempo. No próximo e penúltimo segmento, vamos desvendar o que aconteceu com o ouro desviado, qual foi o destino do Padre Lourenço e como essa história, apagada por séculos, veio à tona. A traição do Padre Lourenço e o desaparecimento da carga mais valiosa de riquezas jesuítas me levaram ao beco sem saída. Onde estariam os artefatos que Padre Vicente tentou salvar? E o que aconteceu com o próprio Lourenço? O diário e as cartas haviam revelado o crime, mas não o desfecho completo. Minha investigação me levou a um dos mapas náuticos mais antigos encontrados na fortaleza. Nele, uma pequena ilha próxima, conhecida como Ilha do Silêncio, estava marcada com um símbolo incomum. Lendas locais falavam de um mosteiro jesuíta secreto, usado para meditação e isolamento. Na realidade, ela parecia ser o refúgio perfeito para um traidor. Cheguei à Ilha do Silêncio em um dia ensolarado. A ilha era pequena, densamente coberta por Mata Atlântica. No centro, ruínas de uma pequena construção de pedra, quase engolida pela vegetação. Nenhuma indicação de mosteiro. No entanto, havia uma estrutura incomum, uma torre de vigia parcialmente desabada, que dava uma visão estratégica para o mar. Subindo com cuidado, percebi que o interior da torre era oco. E lá, em um nicho secreto, escondido por pedras e argamassa falsa, encontrei uma caixa de chumbo lacrada. Dentro da caixa não havia ouro, mas um conjunto de mapas detalhados de outras fortificações costeiras no Brasil e na África, junto com um testamento datado de 1655, assinado pelo Padre Lourenço. O testamento revelava o choque. Lourenço não foi punido. Ele conseguiu fugir para Portugal com a maior parte do ouro desviado, usando uma rede de contatos na corte. Ele viveu uma vida de luxo disfarçada de um benfeitor da igreja, financiando obras e causas pias para limpar sua imagem. As riquezas que Padre Vicente havia tentado salvar, ele descrevia no testamento como fardos inúteis, provavelmente artefatos indígenas de valor cultural e religioso, mas sem valor monetário para ele. O mais cruel. O testamento de Lourenço não era um ato de contrição. Era um registro frio de seus feitos, um legado para seus herdeiros, detalhando como usou a Companhia de Jesus como fachada para seus desvios de riqueza e como arquitetou a morte de Padre Vicente. Ele mencionava um último esconderijo para os artefatos religiosos que Padre Vicente tentou salvar, um lugar na própria fortaleza de São Miguel, onde os primeiros e os últimos encontram repouso. Ele escondeu ali, por desprezo, o que não lhe interessava, um último ato de escárnio. O Padre Lourenço não era apenas um traidor, era um manipulador mestre que se aproveitou da fé e do caos da época para construir sua fortuna. Sua história e o destino dos artefatos mais preciosos daquela carga ainda estavam por ser revelados. No próximo e último segmento, vamos desvendar o que aconteceu com os artefatos religiosos salvos por Padre Vicente, qual foi o verdadeiro fim do Padre Lourenço e como essa história, apagada por séculos, veio à tona, revelando um dos crimes mais audaciosos da colonização brasileira. A trama do Padre Lourenço e seu testamento revelaram a extensão de sua traição, mas um mistério persistia: o último esconderijo dos artefatos religiosos que Padre Vicente tentou salvar. A pista de Lourenço,
onde os primeiros e os últimos encontram repouso na própria fortaleza de São Miguel, era a chave final. Minha busca me levou de volta à fortaleza, agora com os olhos de quem busca não um tesouro material, mas uma memória. As palavras de Lourenço apontavam para um lugar de sepultamento, um local sagrado. E foi ali, na capela mais antiga da fortaleza, onde os primeiros colonizadores e soldados eram sepultados, que encontrei a resposta. Sobre uma lápide rachada e quase ilegível, ao lado da cripta principal, havia um pequeno símbolo gravado, o mesmo brasão da Companhia de Jesus que estava no diário de Padre Vicente. Com a ajuda de um arqueólogo local, conseguimos mover a lápide. Lá embaixo, em um nicho selado, não havia um corpo, mas uma cápsula do tempo de pedra, selada com argamassa. Dentro dela, o verdadeiro tesouro, não ouro, mas uma coleção de artefatos indígenas sagrados, documentos da Companhia de Jesus que detalhavam a história e a cultura dos povos originários, muitos deles apagados dos registros oficiais, e uma última carta de Padre Vicente de Noronha. A carta de Padre Vicente era um testamento de seu sacrifício. Ele sabia que seria morto por Lourenço. Decidiu, então, esconder não ouro, que para ele era irrelevante, mas o que considerava o verdadeiro tesouro, a memória e a dignidade dos povos indígenas e a verdade sobre a exploração colonial. Ele escolheu aquele local de repouso para que um dia sua verdade fosse desenterrada. Ele queria que a história fosse lembrada como ela realmente aconteceu, sem o filtro dos vencedores. Quanto ao padre Lourenço, ele morreu rico e respeitado em Portugal como um homem da igreja. Seus herdeiros desfrutaram da fortuna construída sobre o ouro desviado e a vida roubada de Padre Vicente. A história oficial registrou a perda da carga valiosa como um acidente marítimo e Padre Vicente como um jesuíta que pereceu em seu dever. Sua memória foi manipulada para abafar um dos maiores escândalos de corrupção e traição da Companhia de Jesus no Brasil colonial. A fortaleza de São Miguel, longe de ser assombrada, era um guardião silencioso da verdade. Minha jornada por seus muros antigos e túneis secretos trouxe à tona não fantasmas, mas a memória viva de um padre corajoso que preferiu morrer a ter a verdade apagada. O maior tesouro não era o ouro, mas o legado de uma história reescrita que agora, finalmente, pode vir à tona. Inscreva-se no Vidas em Cena agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai te deixar de queixo caído. Prepare-se para o lado mais intrigante da vida humana.